Dando continuação à nossa matéria, eu trouxe aqui dois exemplos, uma da oração coordenada e um outro exemplo da oração subordinada, para que vocês possam perceber a diferença das duas orações. Então, como eu falei anteriormente, as orações coordenadas, e aqui reforça o que eu disse, são orações independentes sintaticamente, elas indicam uma relação de complementariedade. Nesse caso, ambas possuem sentido completo e não necessitam uma da outra para serem plenamente compreendidas. Então, nós temos um exemplo. Maria foi para São Paulo e João ficou em casa. Então, perceba que eu tenho duas orações. A primeira, Maria foi para São Paulo, o E é o meu conectivo, que nós iremos estudá-lo mais à frente. Vamos classificá-lo em oração coordenada, sindética, aditiva, o E, porque ele dá uma ideia de soma, de adição. E a segunda oração, João ficou em casa. Então, se eu falo assim, ó, Maria foi para São Paulo. A oração tem sentido? Tem. Ela precisa da segunda oração para existir? Não. O E aqui apenas está somando, que além dela ter ido para São Paulo, o João ficou em casa. Então, quando eu digo João ficou em casa, a oração tem sentido? Tem. Ele precisa da primeira oração? Maria foi para São Paulo? Não. Então, ambas as orações são orações coordenadas. E nós iremos classificá-la mais à frente quando eu iniciar a matéria com vocês, ok? Então, aqui eu trouxe só para vocês entenderem que a oração coordenada, a primeira oração aqui, ó, Maria foi para São Paulo, não precisa da segunda oração, João ficou em casa. E nem João ficou em casa, precisa da primeira oração para ter o seu sentido completo, que Maria foi para São Paulo. Então, a oração coordenada é isso. A primeira oração não precisa da segunda, e nem a segunda oração precisa da primeira. Então, note que as duas orações possuem significado pleno. Se eu disser Maria foi para São Paulo, você entenderá perfeitamente. A mesma coisa ocorrerá se eu falar que João ficou em casa. Isso ocorre porque as orações se conectam em uma relação de coordenação, ok? Agora vamos observar aqui a diferença na oração subordinada. A oração subordinada ocorre quando temos uma situação de dependência entre as orações. Nesse caso, uma das orações é a principal e a outra se subordina a ela. A oração subordinada não possui sentido completo, ou seja, ela não é sintaticamente independente. Vamos observar o exemplo. Assim que a mãe chegou, vírgula, a filha começou o dever de casa. Então, ó, perceba que a oração assim que a mãe chegou, primeira oração, não possui sentido, não possui sentido isoladamente. Ela complementa a oração, a filha começou o dever de casa, que é a principal. Dessa forma, podemos dizer que se trata de uma oração subordinada. No caso, é uma oração subordinada adverbial de tempo. As classificações das orações subordinadas vocês irão estudar no nono ano. Em outras palavras, ela exerce o papel de um advérbio adjunto adverbial, ok? Então, aqui, para vocês observarem que a primeira oração, assim que a mãe chegou, ela precisa da segunda oração para existir. A filha começou o dever de casa. E mesma coisa acontece com a segunda oração. A filha começou o dever de casa assim que a mãe chegou. Então, elas dependem uma da outra. Então, aqui ocorre o processo de oração subordinado, o processo de subordinação, ok? Então, copiem esses dois slides no caderno para que vocês possam entender direitinho e vamos resolver as questões das páginas do livro. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar.